Oi, eu sou o Matheus Ferreira do GKPB e seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série original Os Próximos Passos, oferecida por Johnny Walker. No momento em que celebra 200 anos de história, Johnny Walker quer deixar a mensagem de que os nossos próximos 200 anos dependem do que a gente pode fazer hoje. E é justamente por isso que a gente está falando com executivos de uma série de empresas espalhadas por todo o Brasil, onde a sustentabilidade é um dos pilares principais. O nosso papo de hoje é com o Stelvio Mazza da Já Fui Mandioca, uma empresa que fabrica embalagens sustentáveis a partir da fécula de mandioca. Na nossa conversa a gente fala sobre os impactos do plástico no planeta, da importância de se escolher produtos realmente sustentáveis e dessa parceria que a Já Fui Mandioca está fazendo com Johnny Walker. Então vamos lá! Stelvio, muito obrigado por ter aceitado participar desse nosso papo aqui, né, para a gente falar sobre como a gente espera que sejam nossos próximos 200 anos, né? E eu queria que você começasse explicando para a gente o que é, né, a Já Fui Mandioca, o que é esse projeto, como que esse projeto começou e em que momento que vocês estão agora. Primeiramente, eu que agradeço, muito obrigado. É um prazer enorme para a gente estar falando aqui com vocês. Vamos lá, acho que o projeto ele começou quando a gente começa a perceber, quando a gente começa a olhar que tem algumas aplicações, né, que a gente utiliza que são para consumo imediato. Então, um exemplo é você dar um gole num copo d'água e jogar fora, ou você tomar um sorvete que vai derreter em menos de 30 minutos, você usar um produto, um pote que é indestrutível, né? Então, a Já Fui Mandioca ela surgiu justamente para atuar nesse mercado, porque a gente começou a entender que por que aplicações de uso imediato precisam de um material indestrutível, como é o caso do plástico. Então, a gente foi se inspirar na embalagem mais perfeita que existe. Se você for pensar, é a casca de uma fruta, que embala o produto no tempo que é necessário, nem mais e nem menos, isso é muito importante. E quando você joga ela fora, ela na verdade não é fora, né? Ela é um insumo para uma nova planta ou para uma nova fruta. Então é justamente isso que a gente tenta copiar com as bioembalagens de mandioca, a gente tenta copiar o ciclo da natureza. E hoje a gente está no mercado justamente cada vez mais produzindo e escalando esse processo, que é uma tecnologia inovadora, é um processo difícil de ser feito. Então a gente está justamente nesse momento conseguindo levar, não só inventar um produto, mas conseguir levar ele cada vez para mais gente. E quais tipos de produtos que vocês oferecem hoje com a Já Fui Mandioca? Eu sei que vocês têm investido em ampliar a variedade de produtos para conseguir atender uma variedade maior também de empresas, né? Perfeito. A gente basicamente hoje foca em embalagens de consumo imediato. Então, aquelas que você vai usar rapidamente, vai consumir e vai descartar. Então, a gente tem desde copos, pratos, potes de sorvete, embalagens de delivery, né? Que é o que você falou, que é o que a gente tem feito recentemente, que são essas embalagens aqui, justamente por causa da pandemia, para atender um novo mercado, que é o mercado de delivery. Mas, basicamente, a gente tem um portfólio para alimentos de consumo imediato. É isso que a gente acaba focando mais. A tecnologia possibilita a gente expandir para... É muito legal dizer isso. A gente consegue fazer basicamente tudo que o isopor faz. Então, a gente poderia entrar em mercados de berços, né? Sabe quando você recebe aquele televisor na sua casa, você recebeu, ao invés de um isopor, você poderia receber com um berço de mandioca. Mas hoje, especificamente, a gente foca em bioembalagens para alimentos mesmo, para consumo imediato. E a Johnny Walker vai utilizar, né, os copos de vocês nos eventos deles. E eu queria saber como que vocês imaginam que isso pode impactar a população e também como isso pode trazer benefícios para vocês. Não, excelente. Eu acho que o primeiro impacto que gera de imediato as pessoas olharem e falarem: nossa, copo de mandioca, é possível fazer um copo de mandioca? Esse eu acho que é o primeiro impacto. Por quê? Quando se fala em sustentabilidade, etc., normalmente são assuntos extremamente técnicos que você tem que entrar mais em detalhes para entender o que de fato é sustentável e o que de fato não é sustentável, né? Infelizmente,
Eu brinco que sustentabilidade virou sustentablabilidade hoje em dia, né? E existem muitos produtos hoje que quando a gente fala biodegradável, compostável, que hoje isso não significa muita coisa, né? Então, por exemplo, biodegradável. O que é biodegradável? Essa mesa que eu estou sentado aqui de madeira, ela é biodegradável. Ela só vai demorar bons anos para isso acontecer. Então, eu acho que o nosso produto ele gera uma curiosidade nas pessoas de começar a entender, poxa, peraí, por que isso é tão diferente? Né? Por que é inovador? E aí a gente começa a conseguir ter oportunidades, como a gente está tendo aqui, de explicar, né, o que é um biodegradável, etc. e tal, para as pessoas começarem a entender e começar a questionar também atitudes, muitas vezes, que têm um propósito muito ideal, mas que às vezes não são tão boas pelo ponto de vista técnico. E eu acho que com a Johnnie Walker, a gente fazendo essa parceria, as pessoas vão conseguir começar a entender o que é bom genuinamente. Claro que tem um impacto muito bom, porque não adianta ter um produto muito bom. Eu sempre falo isso, que uma mudança na sociedade ela não vem com o lançamento de um produto. Não é a gente, lançamos um produto, agora está tudo resolvido. Não, pelo contrário, a gente precisa de toda a mobilização da população, de todos os consumidores e principalmente também de marcas fortes como a Johnnie Walker, que dão endorsement, né, dão apoio nesse tipo de causa e falam, não, nós estamos sim pensando nos 200 anos, a gente precisa olhar para já e é isso que a gente encontrou. Então, eu acho que é fundamental para a população começar a ter mais acesso a isso, para marcas começarem a trazer mais esse tipo de buzz e trazer mais esse tipo de produto. Então, eu acho que os impactos são os melhores possíveis. E uma das barreiras, né, para conseguir entrar de uma forma mais efetiva dentro desse universo é que você está competindo com opções que são muito baratas, né, financeiramente, não para o planeta. Para o planeta a gente sabe que não é nada barato, que a gente em algum momento vai pagar esse preço, né? Mas como estamos pagando, né? Já estamos pagando, exatamente. Como que você vê a aceitação do consumidor em relação a isso? Você acha que ele tem ficado mais propenso a de repente, desembolsar um pouco mais por um produto que é feito de forma mais sustentável? Você acha que o consumidor está percebendo isso? E também, você fala muito com empresas, né? Você tem um outro elemento aí entre você e o consumidor final, né? Porque o consumidor final nem é o seu cliente, é o cliente do seu cliente, né? Você acha que o seu cliente, né, que são essas empresas que usam essas embalagens, eles estão ficando mais conscientes? Como que você está vendo esse universo? Tá. Vou separar em várias respostas aqui, porque tem muita coisa para falar. Eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: apesar da gente vender para empresas, muitas vezes as pessoas perguntam, mas como é que a gente pode ajudar, né? Eu só sou um consumidor. As pessoas não têm ideia o poder do consumidor final. Então, é claro que essas empresas estão buscando soluções como essa, porque do final das contas tem um consumidor buscando soluções como essa, tem um consumidor exigindo das empresas serem mais responsáveis, tem um consumidor levantando a mão e falar, olha, eu não quero mais tomar sorvete, ou não quero mais tomar água, ou receber um delivery cheio de plástico, ou cheio de embalagens que não são boas. Então, isso faz as empresas se mexerem, isso faz toda a economia, todo o ecossistema se mexer. Então, eu entendo que tudo começa do consumidor, mesmo que nós especificamente não vendemos diretamente para eles ou qualquer outro fornecedor não vende. Então, acho que é importantíssimo isso. Às vezes o consumidor fala, eu sou só uma reclamação, o que eu vou fazer? Vocês não têm ideia do impacto que o consumidor gera para fomentar esse tipo de negócio. Então, aí entrando especificamente na demanda e no preço, sim, hoje a gente, graças a Deus, tem muita procura para isso. Eu acho que cada vez mais o consumidor está mais preocupado com isso, sim, né? E quando a gente fala de diferença de preço, muitas vezes ele entende que são poucos centavos, né? Apesar da gente falar, mas é uma grande diferença. É uma grande diferença, mas ainda é centavos. Né? Então, muitas vezes ele fala, eu estou disposto sim, eu quero sim fazer diferente, né? Consumir é um ato de causa, é um ato de crenças, do que você acredita, né? Você é o que você come, mas você também é o que você consome. Então, eu acho que cada vez mais isso tá gerando demanda, está gerando procura.
Com relação ao preço, né, acho que isso é uma excelente pergunta, porque a procura que a gente tem hoje, ainda assim, se você pensar em escala Brasil, em escala de todos os mercados, ainda assim é uma procura de nicho, ainda assim é uma procura de empresas que têm uma causa, que têm uma preocupação ambiental, que têm consumidores que têm isso. A gente ainda não está em todos os bares da esquina, em todos, né, padocas da esquina. Por quê? Né? Que aí eu acho que tem que separar em duas vertentes. Aqui hoje já existe, porque a gente vive numa bolha. Se você perguntar para mim, eu vou falar, não, tá todo mundo procurando, todo mundo quer o nosso produto, todas as empresas estão querendo esse tipo de coisa, mas eu sei que é uma bolha, eu sei que são empresas responsáveis, eu sei que são empresas que estão um pouco à frente, né, nesse sentido, que procuram uma inovação para a marca, né? Agora, se a gente começa a falar de realmente larga escala, e aí larga escala, eu estou falando também de atender classe C, classe D, em todos os estabelecimentos, aí é natural que a gente precise de mais tempo para ganhar essa escala. Por quê? Porque a gente precisa de mais demanda. E isso é um movimento natural que acontece. Eu falo, a gente está muito semelhante ao que o plástico estava em mais ou menos 1920. Todo mundo sabia que aquilo era genial, que aquilo era legal, mas demorou quase 100 anos para conseguir ter o preço que tem hoje, né? Ter a escala que tem hoje. Então, eu entendo que é um caminho natural, uma mudança natural. Há 100 anos atrás, o plástico também não era tão barato. Então, eu entendo que quanto mais esses consumidores forem exigindo e quanto mais esse tipo de solução for crescendo, naturalmente o preço vai caindo porque a demanda vai aumentando. Então, eu acho que é uma questão de tempo, né? A gente é uma empresa de tecnologia, a gente não é uma empresa de embalagem, então a gente está o tempo todo também pesquisando e estudando formas de fazer isso, mas não é simples. Não é simples porque você imagina o seguinte, se a gente fosse construir uma cadeira, um carro, tem 1000 anos já de tentativas e erros, acertos, especialistas. Cara, fazer embalagem de mandioca não tem ninguém a gente se basear, não tem maquinário, não dá para ligar no Japão e falar, me dá 10 máquinas aí que faz embalagem de mandioca. Então a gente teve que desenvolver todo o maquinário, não tem especialistas, né? Os especialistas, eles conhecem até o ponto que a gente ainda não está, então a partir dali ninguém sabe, é tentativa e erro mesmo. Então, acho que é muito isso, assim, né? O ser humano, ele tem essa coisa de errar, acertar. A gente não tem as certezas. Então, eu acho que é uma questão natural de com o tempo, cada vez mais esse preço baixa, e aí sim a gente conseguir ser mais competitivo com relação a isso. Mas na nossa cabeça, né, para nós, na nossa missão, a gente não compete com plástico e com isopor. Não é uma competição que a gente quer levar. A gente acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um fax e um celular. São duas comparações muito além. Muito claro que o plástico é o fax, né? Exato. Porque se você for pensar, os dois fazem algumas coisas até que semelhantes. Mas até onde um vai e até outro vai, cara, são coisas diferentes. Então, a gente não se compara. A gente não quer competir com o plástico. A gente não quer acabar com o plástico. Não é isso. A gente acha que isso é um movimento natural que vai acontecendo, as pessoas perceberem que existem alternativas melhores. Perfeito. Eu queria que você falasse para a gente, né, como que os empresários podem te encontrar, como que os consumidores podem saber mais sobre o negócio de vocês, para que também eles entendam e possam até conversar com as marcas e pedir, né, para as marcas que elas investam nesse tipo de embalagem, e que você aproveitasse também para deixar os contatos de vocês para o pessoal que está assistindo a gente. Maravilha. É só entrar no nosso site, jafuimandioca.com.br, ou no Instagram, @jafuimandioca, no LinkedIn, jafuimandioca. Tem um pouquinho de paciência, que a gente está com a equipe reduzida agora na pandemia, mas a gente vai atender todo mundo com o carinho que é necessário. Então, mandar lá no site, a gente tem um formulário. Acho que quanto mais explicado, mais fácil para a gente também entender o que a empresa está buscando e se a gente de fato pode ajudar. Então, tem todos os nossos contatos nas mídias sociais e no site, só falar com a gente. E também deixar aqui o convite para que sigam vocês nas redes sociais, vocês possam bastante conteúdo informativo, né? Perfeito. Que é justamente essa parte educacional que você comentou, né?
Todo o nosso posicionamento ele vai para essa linha. Inclusive, a gente vai soltar alguns artigos agora explicando o que é um bioplástico, o que é uma coisa, o que é biodegradável, o que é compostável. Então, sem dúvida, no @jafumandioca a gente está trazendo conteúdos justamente educacionais, que a gente acha que isso é fundamental para que esse mercado cresça e as pessoas cada vez mais entendam. Então, só seguir a gente lá. @jafumandioca mesmo. O nome não tem como esquecer. Não tem como. Bom, Stelvio, muito obrigado, muito obrigado. Adorei conversar com você, adorei conhecer mais sobre esse universo. Já conhecia a empresa, mas não tinha ideia do potencial e também da importância que ela tem aí para os nossos próximos passos enquanto sociedade. Achei muito bacana. E eu queria também que você, se você quiser deixar alguma mensagem final aí para o pessoal, enfim, para falar sobre seu negócio, o que você quiser falar aí com o pessoal que está acompanhando a gente. Maravilha. A gente que agradece, na verdade, para a gente é uma honra estar aqui, é muito importante a gente ter esse tipo de causa, esse tipo de iniciativa, ter espaço para poder mostrar o que está sendo feito, né? Muitas vezes as coisas no mundo já começam a aparecer coisas boas, mas muitas vezes isso não é distribuído, então a gente agradece muito, a gente sabe da importância disso, e eu acho que a mensagem principal é sempre que as pessoas, por trás de um B2B, sempre existe um P2P, né, que eu gosto de falar, de pessoas para pessoas. Então, eu acho que os grandes percussores de mudança na sociedade vão ser sempre as pessoas, né, e por trás das empresas também existem pessoas. Então, quanto mais as pessoas estudarem, questionarem e forem a fundo de procurar soluções melhores e principalmente não se contentarem com o que existe hoje, né? Eu sempre falo que uma solução que hoje é viável não significa que a gente tem que se contentar com ela. Ela pode ser viável hoje, mas a gente pode estar sim buscando novas soluções e novas formas e melhorias de fazer para o nosso mundo e para a nossa sociedade. Então, qualquer pessoa tem um poder de impacto muito maior do que ela imagina. Não interessa se é empresário, se é uma multinacional ou se é um simples indivíduo. Eu ouso dizer que o simples indivíduo tem muito mais força, inclusive hoje em dia, do que qualquer outro tipo de iniciativa. Então, eu acho que é isso, é espalhar informação, é buscar conhecimento, é buscar novas formas de consumir, novas formas de se posicionar, porque eu entendo que isso que é o que vai de pouquinho em pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho, somado, isso gera um impacto gigantesco, que é o que a gente começa a ver na sociedade hoje em dia, que é uma mudança na sociedade, para a gente, inclusive, né, ter os 200 anos para frente. Senão não tem 200 anos, não tem plano B, né? Não tem planeta B. Então, eu acho que esse é a grande mensagem que eu poderia deixar. Tá certo, Steve. Muito obrigado pela entrevista e keep walking aí com o projeto de vocês. Eu que agradeço. Vamos em frente. Esse foi mais um episódio da nossa série Os Próximos Passos by Johnny Walker. Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir pra gente aí embaixo e se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios. O nosso site você já conhece, é o gkpb.com.br. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Falou!